rádio que toca palhoça. Olá, pessoal, bom dia! Estamos aqui no nosso segundo podcast Saúde Mental em Foco com o Renascer Psicologia Especializada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns dados estatísticos, vamos falar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre a saúde mental. Quando nós falamos de saúde mental, nós não estamos somente falando de um diagnóstico de uma doença. Nós estamos falando de um processo de adoecimento psíquico que diz respeito a um contexto no qual esta pessoa vive. E quando eu falo de contexto, eu estou me referindo a contexto familiar, a contexto social, a contexto econômico. Eu estou falando de todos os determinantes sociais e estruturais que fazem parte do contexto no qual essa pessoa vive. Como a gente passou, não sei se dá para dizer que passou, né? Porque nós ainda estamos aí com a pandemia já no final, mas a experiência que nós tivemos com a pandemia foi uma experiência a maior de sofrimento mundial que quem viveu, né? Quem nasceu, melhor dizendo, no século XX e que ainda está vivo, nunca tinha vivido algo parecido. A nossa saúde mental vai muito mal, obrigada. Porque saúde mental, não existe saúde mental quando não existe um trabalho, ou melhor, quando eu estou desempregada. Não existe saúde mental se eu não consigo me relacionar com as pessoas. Nós somos seres sociais, nós demandamos relações. Claro, existem pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais extrovertidas, mas nós demandamos o contato com o outro. É muito importante esse contato com o outro. E o que a pandemia traz, né? Uma necessidade de isolamento social. A pandemia nos traz o medo de nos infectarmos. Nós passamos a ter muito medo. Eu até quero abrir um parênteses aqui para estar compartilhando com vocês uma experiência pessoal. Eu sou uma sobrevivente da Covid. Eu fiquei em 2021, em fevereiro de 2021, no dia 11 de fevereiro, eu fui internada. Eu fiquei 30 dias internada. Fiquei 16 dias na UTI, fui entubada 2 vezes, tive embolia pulmonar, peguei 2 bactérias na UTI e o meu prognóstico era a minha morte. A minha família estava sendo preparada para a minha morte. Vocês imaginem a saúde mental dos membros da minha família. Mas eu tô aqui. Eu sou uma sobrevivente da Covid. Eu quis muito viver. A minha saúde, o meu desejo de ter saúde, o meu desejo de ter vida, também me ajudou. Eu sou eternamente grata a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida nesse momento. Porque na minha crença eu recebi um milagre. Mas a minha saúde mental, ela foi muito afetada por esse processo de adoecimento.
Então, a gente não pode falar de forma alguma de saúde mental somente dizendo que os profissionais da saúde mental vão cuidar de uma mente. Não, gente. Saúde mental tem a ver com integralidade do ser. Saúde mental tem a ver com corpo e mente. Muitas vezes, quando a gente tem uma ideia fixa de que vai adoecer, a gente adoece o corpo. Ou seja, uma mente que não está funcionando de forma adequada provoca vários processos de adoecimento. E muitas vezes um corpo que está doente também afeta essa mente. Então, estudos recentes, eles mostram, né, que quadros de depressão podem provocar vários problemas de saúde. Problemas de coração, pode provocar aumento da pressão arterial. Você imagina uma pessoa numa crise de ansiedade, a pressão dessa pessoa vai lá em cima. Se essa pessoa não trata essa ansiedade, se essa pessoa tem uma ansiedade recorrente, todos os dias ela está ansiosa, todos os dias ela está estressada, todos os dias ela sai atrasada, todos os dias ela se envolve com 1000 problemas, todos os dias ela está preocupada de que no mês seguinte ela não vai ter o dinheiro suficiente para pagar, para garantir o mínimo da sobrevivência dela. Como é que vai ter saúde mental, gente? Não tem como ter saúde mental dessa forma. Aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas e aí? Então ninguém vai ter saúde mental nesse país, né? Porque um país como o Brasil, que tem de 80% a 90% da sua população que ganha em torno de um salário mínimo, os estudos mostram que a gente deveria ter no Brasil um salário mínimo em torno de 5 a 6 mil reais. Quanto é que é o salário mínimo? 1.000 e um pouquinho. Um aluguel aqui em Palhoça de uma kitnet, por exemplo, não está menos do que 800 reais. E vai viver como? Então, questões, né? Se a nossa mente não está legal, a gente pode desenvolver, né, vários problemas de saúde. Por exemplo, insônia. Tem pessoas que não dormem. Eu conheço pessoas que não dormem. Só dormem à base de medicação. Então, se eu não durmo, ou se eu tenho aquele sono que eu acordo mais cansado do que eu fui dormir, porque tem isso também, né? Ah, você dorme? Não, eu durmo, eu não tenho insônia. Tá, mas como é que é a qualidade do seu sono? Ah, péssima. Nossa, eu tenho 1000 pesadelos à noite, eu acordo várias vezes. Eu até volto para dormir, mas eu acordo várias vezes. Ou então eu acordo com aquela sensação, assim, de cansaço. Esse tipo de sintoma, de forma repetida durante vários anos ou vários meses, pode te trazer, por exemplo, segundo estudos recentes, o desenvolvimento de um quadro de diabetes 2. Pode te trazer um quadro de obesidade, se você já tiver uma tendência à obesidade. Então, cuidado, porque corpo e mente estão diretamente relacionados. Eu posso estar ótima, por exemplo, recebi um diagnóstico de câncer, a minha saúde mental já vai estar afetada. Então, dependendo da forma como eu me relaciono comigo, com o mundo, com o meu futuro, com as pessoas, dependendo da forma como eu aprendi a lidar com as adversidades da vida, dependendo da forma como eu aprendi a lidar
com as frustrações, eu posso literalmente adoecer seriamente. Então, doenças físicas e emocionais estão diretamente relacionadas. Geralmente, quadros, né, de doenças gastrointestinais estão diretamente relacionados às emoções. Quer ver um outro diagnóstico também muito comum? A gente pode até estar trazendo um especialista em algum momento para falar sobre fibromialgia. Fibromialgia, na grande maioria das vezes, é o quê? É uma dor emocional que está atingindo o nosso corpo. A dor é tão grande, a dor emocional é tão grande que o nosso corpo já está sentindo. Quando nós temos, por exemplo, uma necessidade de controle muito grande, a gente sente, né, essas regiões aqui, né, das costas, pescoço, como se a gente estivesse carregando o mundo, né, nas costas. O que é isso? É o nosso corpo traduzindo as nossas emoções. Então, saúde mental está diretamente relacionada a autocuidado. Nós precisamos estar atentos. Gente, eu falei isso já no podcast anterior. Nós precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo dá. Por que a gente vai ao dentista? Por que a gente vai ao ginecologista? Por que a gente vai ao cardiologista? Por que a gente vai aos médicos de uma maneira geral? E por que a gente não consegue cuidar da nossa saúde mental? Então nós precisamos cuidar do nosso corpo e nós precisamos cuidar também da nossa mente. É muito importante que a gente tenha, né, essa perspectiva, porque a pandemia ela nos trouxe um agravamento da saúde mental em nível global. No dia agora 17 de junho de 2022, a Organização Mundial de Saúde publicou a maior revisão já realizada sobre a saúde mental desde a virada do século, por conta de todos os desafios que nos foram impostos. Esse documento, ele tem como objetivo servir de diretriz tanto para governos quanto para universidades, enquanto espaços de produção do conhecimento, quanto para organizações da sociedade civil, para a sociedade civil de uma maneira geral, para que sejam elaborados planos de atenção à saúde mental de forma intersetorial. O que isso significa, né? De que haja um compromisso por parte do Estado na formulação e na implementação de políticas de saúde mental que garantam o direito e o acesso a todas as pessoas de forma equânime. Porque nós temos alguns dados que mostram que, da OMS, que nos mostram alguns números muito preocupantes. Em nível mundial, por exemplo, 71% de pessoas que sofrem com transtorno mental grave não têm acesso a serviços de saúde mental. E em países que são tidos como países pobres, apenas 20% têm acesso. Então, vocês imaginem a dificuldade de acesso. Eu que trabalhei na rede pública, hoje
para se ter, né, um atendimento numa unidade básica de saúde, às vezes o cidadão fica 1 ano, 1 ano e meio, em alguns casos eu já vi 2 anos esperando para ser chamado. Por quê? Porque não existe uma quantidade de profissionais que seja suficiente para atender a demanda. Para vocês terem uma ideia, os quadros de depressão e ansiedade aumentaram em 25% só no primeiro ano da pandemia. Mulheres e jovens e adolescentes foram os mais atingidos. A própria OMS diz que a próxima pandemia será a pandemia da saúde mental. Prestem atenção a esse dado. A próxima pandemia será a pandemia da saúde mental. Eu atendo na clínica e é com muita preocupação que eu vejo, por exemplo, a saúde mental dos adolescentes hoje. Ser adolescente no momento atual é um grande desafio. Por isso, a cada dia tem aumentado o número de suicídios entre essa faixa etária. Esse é um dado muito preocupante. De acordo ainda com a Organização Mundial da Saúde, mais de 58% dos suicídios no ano de 2020 acometeram pessoas com menos de 50 anos, gente. Pessoas muito jovens. E quando a gente fala de suicídio, né, nós já estamos aí no mês de outubro, mas quando não é só no Setembro Amarelo que a gente vai falar de prevenção ao suicídio, né? Não tem como a gente falar aqui de saúde mental sem também trazer dados referentes ao suicídio. É muito preocupante esses dados, né, que eu estou trazendo aqui, porque mostram que as pessoas estão cada vez com a sua saúde mental mais prejudicada, a ponto de provocarem, né, autolesões que podem levar a uma concretização de um suicídio. Porque uma tentativa de suicídio é sempre uma possibilidade de ter na sequência uma tentativa que é bem sucedida, se é que nós podemos falar dessa forma, que vai levar essa pessoa a óbito. Então, também precisamos falar abertamente sobre esse assunto. Hoje, os transtornos mentais, prestem atenção a esse dado, os transtornos mentais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são as principais causas de incapacidade, mais do que acidentes, mais do que qualquer outra causa. Então, a depressão e a ansiedade que estão aí despontando, né, estão levando pessoas a não conseguirem trabalhar, não conseguirem estudar, inclusive não, em alguns casos, nem conseguindo trabalhar de forma permanente. Então, por isso é tão importante nós conversarmos sobre saúde mental, porque existe uma responsabilidade que é nossa, sim, de estarmos, né, nos cuidando, observando os sinais do nosso corpo e tudo mais, mas também existe uma responsabilidade por parte do Estado em ter uma política clara de saúde mental em todas as esferas do governo. Quando nós pensamos, por exemplo, nas escolas, no dia a dia das escolas, no dia a dia das crianças e adolescentes desse espaço,
Nós estamos aí falando de um espaço onde professores estão altamente adoecidos, muitos com quadros de síndrome de Burnout, que é um quadro de exaustão emocional, que é um quadro de estresse agudo, que incapacita, na grande maioria das vezes, essa pessoa ao trabalho. E aí, essa pessoa que está sem condições, ela precisa ainda dar conta de atender crianças e adolescentes que estão tendo crises de ansiedade dentro da escola, gente. E aí a gente vai olhar, né? Eu realizo trabalho voluntário aqui em Palhoça, numa escola da rede pública, trabalho com adolescentes, e é muito preocupante porque a gente vê o impacto, né, desse período da pandemia na dinâmica da vida familiar dessas pessoas. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de violência intrafamiliar. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de violência sexual, de abuso contra crianças e adolescentes. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando da violência contra o idoso. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando da violência no trânsito. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando em ambientes familiares que não são capazes de dar afeto, segurança e proteção para suas crianças e seus adolescentes. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando do direito que temos de sermos nós mesmos. Quando nós olhamos hoje as redes sociais, nós estamos ali vendo algo que não é real. Muitas vezes é só uma estampa. Quem é que vai registrar nas redes sociais momentos ruins? Ninguém. A gente só vai lá registrar sorrisos, fotos maravilhosas, registros maravilhosos. Mas será que é assim que as pessoas estão se sentindo? Eu não sei se é assim que as pessoas estão se sentindo. Não é isso que eu vejo no meu dia a dia, no meu trabalho como psicóloga. Então, saúde mental e autocuidado, não esqueçam isso. Isso é muito importante. Eu tenho responsabilidade com a minha saúde mental. Você tem responsabilidade com a sua saúde mental. Mas, como eu falei anteriormente, nós também não podemos esquecer a responsabilidade do Estado nesse sentido. Se eu não tenho uma quantidade de profissionais preparados qualificados para esse atendimento, se eu não tenho o número de profissionais suficientes, se eu não tenho espaços adequados de atendimento, se eu não tenho uma quantidade de serviços que estejam próximos do território de abrangência dessas pessoas, onde essas pessoas moram, como é que a gente vai lidar de forma preventiva com a saúde mental? Então, é bastante preocupante esse cenário. Uma outra questão também bem importante é de que esse momento, né, que a pandemia nos traz de isolamento social também impacta diretamente os serviços que oferecem, né, e os serviços que atendem, melhor dizendo, as pessoas acometidas por qualquer tipo de instabilidade emocional, de transtorno mental. Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque muitos ficaram sem atendimento, interromperam os seus atendimentos, e também pelo processo de adoecimento dos trabalhadores da área da saúde. Gente, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, os mais diversos profissionais da área da saúde foram linha de frente
durante a pandemia. Como vocês acham que ficou a saúde mental desses profissionais? Esses profissionais muitas vezes nem conseguiram se tratar, estão até hoje, né, com sequelas relacionadas à pandemia. Muitas pessoas desenvolveram depressão e ansiedade nesse período. Eu atendo pessoas que estão com partes da sua vida inviabilizadas. Medo de sair de casa, medo de se contaminar, medo de voltar à vida normal, medo de ir para o colégio, medo de ir para a faculdade. Porque quando nós imaginamos, né, que algo de muito ruim pode nos acontecer, nós ficamos com muito medo, né? E aí, ao ter muito medo, o que a gente faz? Se esconde, né? Então, uma outra questão também muito importante aqui tem a ver com a medicação. Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes a gente está falando, né, como eu até já falei no podcast anterior, de um trabalho conjunto entre, no mínimo, psicólogo e psiquiatra. Então, muitos processos de adoecimento psíquico, eles vão exigir o uso de medicamentos. Então, por favor, não tenha medo de tomar medicamento, porque se você estiver sendo acompanhado por um profissional, principalmente se é feito um trabalho conjunto, né, entre psicólogo e psiquiatra, você vai estar sendo acompanhado e, dependendo da sua demanda, você vai tomar medicação por um determinado período e depois você vai parar, porque você vai estar fazendo psicoterapia junto. Mas não se automedique. Porque a minha vizinha está tomando lá uma medicação que está dando certo para ela, então eu também vou tomar. Não faça isso, porque você pode estar se prejudicando seriamente. Não tome medicamentos sem prescrição médica e não interrompa o tratamento sem que haja uma orientação adequada de como parar a medicação pelo seu médico psiquiatra. Então, de novo, gente, saúde mental é papo sério, muito sério. Não é brincadeira. Eu gostaria até de estar, né, lendo para vocês uma fala do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, que diz o seguinte, abre aspas: todos conhecemos alguém afetado por transtornos mentais. A boa saúde mental se traduz em boa saúde física. E este novo relatório, ou seja, né, esse estudo recente, essa revisão que eles fizeram, é um argumento convincente para a mudança. Os vínculos indissolúveis entre saúde mental e saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico significam que a transformação de políticas e práticas em saúde mental pode trazer benefícios reais e substantivos para pessoas, comunidades e países em todos os lugares. O investimento em saúde mental é um investimento em uma vida e um futuro melhores para todos, fecha aspas. É importante também ressaltar que todos os 194 Estados-membros que fazem parte da Organização Mundial de Saúde assinaram o Plano de Ação Integrada de Saúde Mental de 2013 a 2030. Então, que compromete esses países a estabelecerem metas globais para transformar a saúde mental,
Portanto, né, precisamos aí estar muito, mas muito atentos, né, à execução desses planos. Eu gostaria, né, agora de estar trazendo para vocês os direitos das pessoas com transtornos mentais, para a gente estar finalizando esse nosso podcast. Em todos os tipos de atendimento em saúde mental, o paciente e seus familiares ou responsáveis deverão ser informados de seus direitos que estão enumerados no parágrafo do artigo 2º da Lei nº 10.216. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento, ser tratada em um ambiente terapêutico por meios menos invasivos, e, por último, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no nosso segundo podcast e o próximo estaremos falando sobre transtornos de ansiedade. Encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos. Vem renascer comigo.